Senhor, pré-adolescentes! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós somos professores aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica localizada em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo! E você que é visitante, você que é aluno da nossa classe, seja muito bem-vindo. E já escreve aí no chat o seu nome, de onde você é. E não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Não se esqueça também de deixar um comentário nesse vídeo, É que isso é aí. muito importante e ajuda o nosso canal. E hoje nós vamos ministrar a aula de número 2, que tem por título O Poder do Alto no Dia de Pentecostes. Vamos orar então para dar início à nossa aula? Senhor, muito obrigada por estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua Palavra. Abra os nossos corações. Espírito Santo, fale conosco tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, pré-adolescentes. Meu nome é Isaac e eu vim fazer a leitura bíblica que se encontra em Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E essa foi a leitura bíblica de hoje, pré-adolescentes. Tchau! Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou e voltou a se encontrar com seus discípulos e com várias outras testemunhas. E Pedro, qual será que era o assunto dessas conversas? Olha só, Larissa, pré-adolescentes, imagina comigo. Vamos imaginar. Jesus, em um dos seus encontros com os discípulos, claramente falou que ele deixaria o Espírito Santo sobre ele. Então, em um desses encontros, eles estavam num lugar da casa, no cenáculo da casa, e Jesus chegou até eles e deixou a mensagem sobre o Espírito Santo. Ele disse que era para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo! Eu mandarei o Consolador. Aleluia! E quando vier, Ele dará graça e temor. ficarem em Jerusalém até o momento que eles fossem cheios do Espírito Santo, até o momento que eles recebessem a virtude do Espírito Santo, para testemunharem da mensagem do Evangelho. Pedro, você sabe qual a palavra que Jesus usou no original quando ele falou sobre isso com os discípulos? Qual foi? Ele disse a palavra dunamis. Mas o que isso significa? Dunamis, do grego, significa poder real ou poder em ação. Dinamite, explosão. Bom, e quando Jesus disse isso, ele quis dizer aos discípulos que eles seriam revestidos daquele poder, revestidos do poder do Espírito Santo para fazer obras ainda maiores que Jesus fez. Agora, pensa comigo. Jesus fez obras extraordinárias. Extraordinárias. Ele curou coxos, curou cegos, curou surdos, libertou pessoas de Larissa, demônios. ele até ressuscitou mortos. Então, nós podemos fazer coisas ainda maiores do que essas, pelo poder do quê? Do Espírito Espírito Santo. Dunamis. Glória a Deus. E o livro de Atos, onde estão registrados vários desses feitos após a morte de Jesus, é marcado como o início da história da igreja. E nesse início, eles tiveram que substituir Judas Iscariotes por outra pessoa que eles apresentaram a Deus e entenderam de Deus, que seria Matias. Então Matias foi um novo discípulo que se juntou aos 12 discípulos de Jesus. Agora, tem uma coisa muito legal que eu quero mostrar pra vocês. O quê? Vem aqui comigo, vem aqui. Larissa, Olha onde nós estamos! aqui, pra onde você me trouxe? Nós estamos na festa de Pentecostes! Festa de Pentecostes? Sim, é uma festa do povo de Deus, do povo judeu. Mas pra quê? Essa festa era uma festa que servia para trazer a purificação e uma nova vida para o povo judeu. E também era chamada de Festa das Colheitas, porque nessa festa os judeus entregavam as primícias de todas as colheitas que eles tinham feito. E sabe por que essa festa é chamada de Pentecostes? Por quê? Porque ela acontecia
50 dias depois da celebração da Páscoa. A palavra Pentecostes significa 50º, conforme está descrito em Levítico 23. Ah, então essa festa é uma festa muito alegre do povo de Deus e foi aí que Jesus derramou o Espírito Santo? Exatamente. Depois da ressurreição de Jesus, eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Foi aí que Jesus derramou o seu Espírito e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, vamos voltar para 2025. Por favor. A paz do Senhor, telespectadores, bem-vindos a mais um Marcas News, onde as notícias de hoje se encontram com as histórias de ontem. Eu sou a Mila Milagres e na edição especial de hoje vamos falar sobre um acontecimento que mudou tudo. Uma história cheia de expectativas, poder e um evento sobrenatural que marcou o início da igreja. Sim, vamos falar sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Estamos em Jerusalém, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam todos reunidos em um mesmo lugar, aguardando a promessa que o Mestre havia feito a eles antes de subir ao céu. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu tenho dito. E foi então que algo incrível aconteceu. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. E sabe o que aconteceu? Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isso mesmo, pessoas de várias partes do mundo que estavam em Jerusalém ficaram impressionadas, porque ouviam os discípulos falando em seus próprios idiomas. Que coisa gloriosa, não é mesmo? Mas como sempre, tinha gente que não acreditava. Uou, como pode? Eles nem falam a mesma língua que eu, mas estou ouvindo eles falar de Deus na minha própria língua. Ah, isso aí que nada. Eles são tudo bêbado, isso sim. Foi então que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e começou a pregar. Ele disse que aquilo era o cumprimento de uma profecia de Joel. Deus estava derramando o seu Espírito sobre toda a carne. E o resultado dessa pregação, meus amigos, foi um impacto poderoso. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se arrependeram, aceitaram Jesus e foram batizadas. E esse foi só o começo. Esse grupo de cristãos cheios do Espírito Santo continuaram pregando em vários lugares, acolhendo os novos convertidos e fazendo milagres no meio do povo. Era justamente o início da igreja na Terra, na chamada plenitude dos tempos. Mas e aí? Será que esse mesmo Espírito Santo ainda age hoje e a igreja continua avançando? Com certeza! Mas por hoje é só, galera. Até a próxima edição do Marcas News, onde aprendemos com as histórias de ontem para viver melhor o hoje. Tchau! Ah, Pedro, agora eu entendi. Por que nós, assembleianos, somos chamados de pentecostais? Porque nós cremos nas manifestações do Espírito Santo que aconteceram lá no dia de Pentecostes. Larissa, pré-adolescentes, a vinda do Espírito Santo ficou marcada para sempre na história da igreja. Não ficou restrito só para quem estava naquele tempo, não. É acessível para nós hoje. E esse revestimento de poder é para todos aqueles que creem na mensagem anunciada por Jesus Cristo. E creia, Jesus batiza ainda hoje. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Estamos aqui com o quadro Verdadeiro ou Falso. Vamos ver se vocês estão afiados de verdade. Estamos aqui com o Paulo. Paulo. O batismo com o Espírito Santo é para um grupo seleto de pessoas? É falso, pois o batismo com o Espírito Santo é para todos aqueles que creem em Jesus. Estamos aqui com a Ana Clara.
Ana Clara, o dia de Pentecostes era realizado 10 dias após a Páscoa? Falso. Por quê? Que era realizado 50 dias depois. Estamos aqui com o Arthur. Arthur. O termo pentecostal se refere à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Sim. Por quê? Porque lá em Atos, os apóstolos estavam orando e orando com intensidade e o fogo caiu sobre lá. Estamos aqui com a Laura. Laura. A festa de Pentecostes era uma festa pagã realizada pelos judeus, verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Por causa que a festa foi realizada não foi pagã, ela foi para Deus. Muito bem, vocês estão por dentro de tudo sobre o Espírito Santo. E uma coisa que o Espírito Santo deseja fazer quando ele nos enche é capacitar para fazer a sua obra, principalmente pregar o Evangelho de Cristo. Pois é, e os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em novas línguas e foram capacitados para anunciar o Evangelho de Jesus. E o que eles fizeram depois que foram cheios? Eles pregaram, eles curaram pessoas, libertaram pessoas cativas também. E muitas pessoas ouviam a pregação do Evangelho e criam em Jesus. Certa vez, Pedro estava pregando a diversas pessoas, a uma multidão. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram salvas. Pessoal, é só o poder do Espírito Santo que é capaz de alcançar o coração de alguém e trazer luz, trazer salvação. E nós cremos que o batismo com o Espírito Santo não é somente quando a pessoa aceita a Jesus e o Espírito Santo vem habitar nela. Nós cremos que o batismo é um revestimento de poder que vem diretamente do alto. E também, quando isso acontece, nós falamos em novas línguas. Mas agora a gente quer chamar uma pessoa muito especial para falar sobre isso. Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês sabem qual é a evidência do batismo, do enchimento do Espírito Santo? Pois é o falar em línguas. Já que o batismo com o Espírito Santo é um poder que eu recebo para pregar o Evangelho, e como pregar o Evangelho é uma comissão de pregar a todas as nações, então Deus sabiamente escolheu o dom de línguas como a evidência do enchimento do Espírito Santo. Diz a Bíblia que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu estou cheio do Espírito Santo, então o falar em línguas é o natural de ser a evidência do batismo com o Espírito Santo. De todas as evidências que aparecem no livro de Atos, Atos 2, Atos 10, Atos 15 e Atos 18, e todos os eventos em que há a manifestação do poder do Espírito Santo, há o elemento de línguas. Alguns diretos e outros indiretos, mas a língua acabou sendo o dom mais evidente. Na prática, não é só um choro, não é só um quebrantamento, é o transbordar do falar em línguas que é a evidência, que é o sinal físico e visível do enchimento do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Pois é, a gente vê que essa promessa da descida do Espírito Santo se cumpriu em Atos 2, no dia de Pentecostes. Deus ele separou esse dia para que a igreja fosse revestida com o poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Jesus, para que a igreja fosse capacitada para pregar a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo, não há conversão. Sem o Espírito Santo, não há curas, não há milagres. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos desse revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós sejamos santificados, para que nós permaneçamos firmes na verdade e para que nós sejamos capacitados para fazer tudo aquilo que Deus deseja que façamos. Que você, pré-adolescente, seja cheio do poder do Espírito Santo. E agora, chegou o nosso momento tão especial.
momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o Samuel e hoje eu estou aqui para mais um quiz. Vamos ver se vocês prestaram atenção na aula. Então vamos para a primeira pergunta. Onde estavam os discípulos reunidos quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes? Letra A, no deserto. Letra B, em uma casa em Jerusalém. Letra C, no templo. Ou letra D, no Monte das Oliveiras. Tempo na tela. E o nosso tempo acabou e a resposta certa era a letra B, em uma casa em Jerusalém. Segunda pergunta: o que os discípulos ouviram antes do Espírito Santo descer? Letra A, um som como um vento impetuoso. Letra B, um trovão. Letra C, uma música do céu. Ou letra D, vozes de anjos cantando. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se vocês colocaram a letra A, um som como um vento impetuoso, vocês acertaram. Terceira pergunta. Após o derramamento do Espírito, os discípulos começaram a... Letra A, cantar salmos. Letra B, fugir com medo. Letra C, falar em outras línguas. Ou letra D, dormir profundamente. E o nosso tempo acabou. E se você colocou a letra C, falar em outras línguas, você está certo. Quarta pergunta. Quem se levantou para pregar após o Espírito Santo descer? Letra A, João. Letra B, Pedro. Letra C, Tiago. Ou letra D, Mateus. Tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E a resposta certa era a letra B, Pedro. Número 5. Quantas pessoas se converteram após a pregação no dia de Pentecostes? Letra A, cerca de 500. Letra B, mais de 1.000. Letra C, cerca de 3.000. Ou letra D, 7.000. Tempo na tela. Tempo esgotado, pré-adolescentes. E se você colocou a letra A, cerca de 500, você está errado. Que a resposta certa é a letra C, cerca de 3.000. E esse foi o nosso quiz para adolescentes. Tchau! Chegamos ao final da nossa aula, então vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por essa lição. E, ó Pai, eu quero te pedir para que o Senhor venha preparar
todos os nossos corações, ó Pai, para que sejamos cheios do Espírito Santo e revestidos com esse poder. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Imagina comigo. Vamos imaginar. Jesus usou a expressão dunamis. Mas o que significa isso? É isso? E Jesus fez obra. Eu ia fazer isso. Essa festa tinha o nome de Pentecostes porque acontecia 50 dias depois da celebração. Porque acontecia... Ah, Pedro, agora eu entendi. Por que nós, assembleianos, somos chamados? Somos chamados. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.